E aí, quando nós vamos para república, pessoal, aí a coisa muda, certo? Por que a coisa muda? Porque agora quem vai controlar todo o sistema político romano vai ser o Senado, vão ser os patrícios, certo? De 509 a.C. até 27 a.C., Roma é uma república controlada pelos senados. E irei repetir mais uma vez, para ser senador precisava ser patrício, ok? E para você ser cônsul, que era o principal cargo político que Roma tinha, era uma espécie de primeiro-ministro, né? Que a gente tem hoje, você necessariamente também precisava ser patrício. Então, os patrícios exerciam um controle absoluto na política romana e esse controle, logicamente, ele se espalhava para todas as esferas sociais, pessoal. A vida da gente, ela não é separada em várias partes, em várias caixinhas, em que elas não se batem ou que uma não influencia as outras. A gente tem uma só vida e a gente tem consequências de uma coisa em outra parte da nossa vida. Então, você imaginar, por exemplo, que a situação política do país não vai te afetar, ou que a situação pandêmica não vai lhe afetar, ou que, sei lá, hoje é dia dos namorados, né? Se você ficar mal porque acabou um relacionamento, você vai conseguir estudar, ou isso é uma parte da sua vida que você vai conseguir. Isso não existe. Isso não existe. Do mesmo jeito que sua vida é afetada por diversos fatores, não existe, não existe essa concepção de que é possível estar separando essas várias partes da nossa vida, certo? Neste sentido, o que é público e o que é privado, elas se fundem. Apesar de elas serem separadas, elas têm que ser separadas. Certo? E na República, a gente vai ter este processo de expansão romana, de crescimento através das guerras, de estabelecimento de Roma como um grande império militar e tudo mais. E enquanto Roma fez guerra, Roma cresceu. O início da série que eu tinha passado para vocês, de Roma, que justamente fala sobre o triunvirato, certo? Aquela associação entre Pompeu, que era cônsul, e o Júlio César, que era general, né? Essa associação, tem outro membro aí que eu vou falar para vocês, mas relax. Ele está justamente marcado no final da República, certo? Esta série, o início dessa série, a primeira temporada dessa série, ela, pessoal, justamente pega este período do final da história republicana de Roma, ok? E depois, quando a República cai, a gente vai ter o surgimento do Império Romano, ok? Alguma dúvida sobre essa divisão política? Alguma curiosidade? Tá de boa? Vou supor que todos vocês estão entendendo tudo e que está super fantástico. Olha só, grande parte do que a gente vai ter como algo de estável na política romana vai ser fruto de alguns pontos que eu estou trazendo aqui nesse slide para vocês. A gente tem, logicamente, quando está falando do império, do prestígio da figura do imperador, de manter uma coesão social e pá. Essa ideia de que ele vai trazer a unidade para os romanos e tudo mais. Porém, tem um ponto aí que é muito atual, certo? Que ocorre na vida da gente, ou que deveria ocorrer na vida da gente, que é nós sermos regidos pelo direito, que é as relações sociais e a nossa vida em sociedade, ela ser mediada, certo? Pelo direito, por essa arte, por essa ciência tão importante nas nossas vidas. Por quê? Quem vai desenvolver, pessoal, quem vai desenvolver a concepção do direito como a gente tem hoje, muitas das concepções do direito que a gente tem hoje não vão ser só os romanos, também vão ser os romanos.
Tanto é que quando você entra no curso de Direito, eu acho que a primeira coisa que você vai fazer é aprender umas palavrinhas em latim para usar de maneira rebuscada, para fingir que é um intelectual, né? Os juristas, a galera da advocacia adora isso. Que é justamente pelo fato de que a base da nossa jurisprudência, a base da nossa legislação de direito atual, ela vem de Roma. Ela foi estruturada pelos romanos ao longo da história de Roma. E esse direito, pessoal, era muito importante. Por que esse direito era tão importante? Porque quando os povos conquistados que se submetiam ao poder de Roma e aceitavam essa submissão, porque Roma tem uma diferença. Oi. Professor. Oi. Aceita Ana Laura e Miguel? Desculpa, Miguel e Ana Laura, aceitei. Só para retomar, quando você pega a situação dos povos conquistados, ou quando uma civilização conquista um povo, aquela civilização que conquistou, ela pode agir de várias maneiras diferentes. Então, se tu pega as guerras púnicas, que foi a guerra entre os romanos e os cartagineses, que é Cartago, que é uma cidade-estado. Deixa eu só voltar aqui para vocês e mostrar um negócio muito importante. Deixa eu aceitar, claro. Estão vendo o mapa? Estão vendo o mapa? Estão vendo a setinha do mouse? Estão vendo a setinha do mouse? Estão vendo a setinha do mouse? Sim. Pronto, Cartago fica aqui, ó. Ficava, desculpa. Cartago era um belíssimo império, viu? Eles eram herdeiros dos povos fenícios, eles eram comerciantes, eles eram pessoas do mar, certo? E como eles começaram a disputar com os romanos o controle do mar Mediterrâneo, houve a guerra entre Roma e Cartago, no período republicano, que a gente chama de guerras púnicas. No caso específico dessas guerras púnicas, pessoal, os romanos, foram duas guerras púnicas. Os romanos tratoraram a cidade de Cartago. Quando eu digo tratorar, eu estou falando o verbo mesmo. Eles destruíram tudo. Eles disseram assim, ó, a gente vai transformar toda essa cidade em terra, em chão. E eles derrubaram toda a cidade e fundaram uma cidade nova em cima dela. Isso é o modo que você tem de estabelecer um processo de conquista depois que você vence uma guerra. Isso ocorreu em muitas civilizações, isso ocorreu em muitas situações. Isso aqui é público e notório. A narrativa da guerra se dá com quem vence. Quem vence assume o controle da narrativa. Certo? Um exemplo de controle de narrativa que eu posso dar para vocês é a bomba atômica de Hiroshima e a bomba atômica de Nagasaki, lançada pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Quando vocês estudaram isso ano passado, qual foi a justificativa que vocês viram para se usar as bombas em cima do Japão? A justificativa que os Estados Unidos usaram para as bombas atômicas em cima do Japão? O Japão não queria se render à fim da Segunda Guerra. Né? A narrativa? Esse é o bom de vencer a guerra. Você pode escrever a história. Esta narrativa desculpa, equivocada, pessoal. Primeiro, o Japão não iria se render, certo? Os caras, os Estados Unidos já bombardeava, certo? O Japão, já estava bombardeando o Japão. Estava bombardeando pesado mesmo, assim. Estava bombardeando assim. Não que as bombas tivessem essa potência da bomba atômica e esse poder de destruição. As outras bombas que os caras jogavam não tinha aquele cogumelo que a bomba atômica faz. Não tinha radioatividade, né? Os caras nem sabiam o que era isso, os japoneses. As outras bombas, as chuvas de bombas que os norte-americanos jogavam em Tóquio, por exemplo, tinha poder de devastação pior do que a da bomba atômica. Os japoneses não iriam se render por causa disso. A rendição dos japoneses foi por causa dos russos. Foi por causa de Stalin. Por quê? Porque depois que Stalin conquistou, depois que os aliados acabaram com os nazistas,
A Rússia virou o lado para o Japão. A Rússia disse, quer dizer, a União Soviética disse, agora, meu amigo, eu vou pegar essas terras de vocês. Porque o Japão já tinha controlado a China, parte da China, fronteira com a Rússia. Então, Stalin pegou o maior complexo militar da União Soviética e foi para cima do Japão. E aí o Japão parou para pensar e fez, eu vou enfrentar a guerra com os Estados Unidos e com a União Soviética ao mesmo tempo, meu irmão? Vou não. Vou assinar a rendição, certo? Então, esta narrativa é de quem ganha a guerra, certo? É de quem ganha a guerra. Os soviéticos também ganharam a guerra, mas o Ocidente, o que é que o Ocidente faz com o socialismo ou com qualquer país que se ponha desse ponto de vista? É destruir a narrativa socialista, certo? Por causa do capital. Então, geralmente a informação que passam para a gente é essa. E eu, como professor de história, estou aqui para acabar com isso, né? Para que vocês tenham outra percepção, para aumentar a consciência histórica de vocês. E aí, Roma faz isso com Cartago, destrói, passa o trator, controla a narrativa. Mas com outros povos conquistados, Roma não faz isso. Roma respeita, Roma conquista o território, certo? Põe sua legião para controlar aquele território, põe um governante romano, um governante seu para controlar aquele território, mas ele permite com que a vida cotidiana daquele povo conquistado continue. Eles permitem com que você mantenha sua religião, eles permitem com que você mantenha seu modo de vida, eles permitem com que sua sociedade continue basicamente do mesmo jeito com que estava. Isso é um diferencial muito importante de Roma em relação aos outros povos quando conquistam. Este respeito ao povo conquistado faz com que esse povo não se rebele ou não tente o tempo todo se rebelar contra Roma. Todo mundo entende isso? Sim. Alguém pode me dar um exemplo de como Roma vai estabelecer esse processo de conquista, de manter a cultura e a vida dos caras? Tem um exemplo que vocês sabem, que é muito importante na vida da maioria de vocês, inclusive. Os gregos? Não. É um período histórico. Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. A vida de Jesus, pessoal. Como é que estava organizado Jerusalém naquela época? Quem é que comandava? Não era Pôncio Pilatos? Não existiam as legiões romanas controlando Jerusalém? Mas os caras adotaram a religião romana lá ou eles mantiveram o judaísmo como religião principal? Entendem como eles mantinham o povo conquistado dessa maneira? Então era assim que funcionava. Isso acarretava, fazia com que esse povo conquistado começasse a aceitar a submissão em relação a Roma. E quando isso começava, Roma chegava com mais 2 pontos aí, e aí ele controlava geral a região a partir disso. É aí onde entra o direito, certo? O direito romano ele vai fazer com que a relação social de conflito fosse resolvida pelo direito. Então, você estava brigando com seu vizinho por causa de um galo. Você chegava lá no protetor, que era uma espécie de juiz, é uma espécie de magistrado, e ia para julgamento. As relações sociais eram baseadas no direito, certo? Isso cria coesão social, pessoas. Isso cria estabilidade social. Isso cria manutenção da ordem social. Os romanos ensinaram isso para a gente usa até hoje quando a gente vive em qualquer país do mundo, que é o que a gente chama de Estado de Direito. O Brasil é fundado e organizado a partir de uma república, inspiração romana, e do que a gente vai chamar de Estado democrático de direito, onde a nossa vida em sociedade ela é regida pelo que a gente vai chamar de império das leis. São os romanos que vão utilizar desse mecanismo para controlar os povos conquistados. E o segundo ponto que vai facilitar essa conquista
É pegar esses povos conquistados e transformá-los em cidadãos romanos. Então, esses povos conquistados, eles vão ser chamados também de cidadãos, certo? Então, o cara é conquistado pelo povo, vira cidadão romano e passa a ter uma vida regida por direito. E ele vê que essa vida está melhor para resolver os conflitos dele do que era antigamente. Pau, facada, desgraçou a honra da minha filha, vou matar você. E aquela coisa toda que a gente tinha, certo? Então, essa, digamos assim, o direito, e a gente vai detalhar um pouquinho mais desse aspecto na próxima aula, vai fazer com que os romanos tenham espírito de abertura, espírito de tolerância, a ideia de estabelecer esses povos conquistados como cidadãos romanos, fazer com que eles paguem impostos, fazer com que eles absorvam a cultura romana, vai fazer com que eles aprendam latim. É por isso que a gente vai ter várias línguas provenientes do latim também. Então, isso vai fazer com que esse domínio romano se estenda para muitas e muitas fronteiras. Ok, pessoal? Alguma dúvida? A gente já está passando... Não, professor, está sem problemas aqui. Começar a aula no terceiro ano, certo? No segundo ano, desculpa. Então, eu vou finalizar. Beijo para vocês. Fiquem bem, certo?